será feita pela professora doutora Eloane Malvesi, a partir da pergunta: rotas biotecnológicas ou síntese química? Mais propriamente, ela vai trabalhar o tema dos ácidos biônicos. A professora Eloane Malvesi possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de Caxias do Sul, mestrado em Biotecnologia pela UX e doutorado em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora na Universidade de Caxias do Sul, pesquisadora no Laboratório de Bioprocessos e atua como docente no Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, o PPG Bio, e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciências Ambientais, PPG-CAM, da Universidade de Caxias do Sul. Tem experiência na área de microbiologia aplicada, com ênfase em microbiologia industrial e de fermentação, atuando nos seguintes temas: bioprodução de etanol, sorbitol e ácidos biônicos, processos enzimáticos, produção fermentativa de hidrogênio por micro-organismos anaeróbicos facultativos, produção de pectinases fúngicas em processo submerso e em estado sólido. Bem-vinda, professora Eloane. Nós vamos acompanhar com atenção a sua apresentação. Para estarmos aqui conversando um pouco sobre as atividades de pesquisa desenvolvida no Laboratório de Bioprocessos. Então, o Laboratório de Bioprocessos iniciou as atividades em 1997, com o professor Maurício Moura da Silveira. O professor Maurício, ele nos deixou em 2007, né? Ele foi desligado da universidade e desde 2017, então, eu venho assumindo as atividades no Laboratório de Bioprocessos, na parte da coordenação. Então, boa parte do que eu vou apresentar aqui já tem uma história muito bonita, né, envolvendo alunos de iniciação científica, envolvendo alunos de mestrado e doutorado. E, então, por mais que nós tenhamos outras linhas de pesquisa que eu apresentarei aqui rapidamente também, o foco hoje vai ser mais sobre a parte de produção dos ácidos biônicos, que é uma linha importante e tem um dimensionamento também relevante para a parte aplicada, principalmente na área cosmético-farmacêutica. Então, a primeira pergunta, né, que é colocada aqui é rotas biotecnológicas ou síntese química. Isso por quê? Porque existem formas distintas de obtenção desses compostos, certo? No laboratório, a gente opta pela produção por rota biotecnológica por várias questões associadas à sustentabilidade, né? São temas importantes, né, que nós temos que considerar certamente. Então, o Laboratório de Bioprocessos, ele faz parte do Instituto de Biotecnologia. O nosso bloco é o bloco 57. O Instituto de Biotecnologia, creio que muitos de vocês já conheçam, é um instituto que já tem 45 anos, são 11 laboratórios que fazem parte do instituto, e todos muito voltados para a formação de recursos humanos de excelência. Então, o Laboratório de Bioprocessos, no bloco 57, são aproximadamente 140 metros quadrados, laboratório. O laboratório teve, sim, um aumento em termos de estrutura bastante considerável em 2013 e 2015, onde nós tivemos um projeto importantíssimo com a Petrobras, né? Então, as nossas parcerias realmente são bem importantes. Creio que também seja do conhecimento de todos vocês, que a gente realmente preza por isso, né? Por questão de parcerias. E as linhas de pesquisa desenvolvidas no laboratório estão aqui listadas. Eu falarei um pouquinho mais hoje sobre a primeira, que é a síntese catalítica desses ácidos orgânicos.
mas trabalhamos também com áreas distintas envolvendo alimentos, envolvendo a área petroquímica, química fina, agricultura, né? Então, sim, nós temos um foco importante na área cosmética e farmacêutica, mas também tem outras áreas que são de ponta. E, mais uma vez, só salientando que isso só é possível graças a alunos de iniciação científica, alunos de ensino médio, que tem todo esse apoio, né, dentro do laboratório, alunos de mestrado e doutorado. Então, o meu foco vai ser ácidos biônicos, a questão de obtenção e potencialidades de aplicação. Então, do que se trata essa pesquisa e por que ácidos biônicos? É uma linha de pesquisa no laboratório já desenvolvida há aproximadamente, na verdade, mais de 15 anos, tá? A pesquisa, ela sempre começa com um foco, e a gente sabe do como é trabalhar com pesquisa, que muitas vertentes vão surgindo durante o período inicial, ou mesmo durante, e mesmo assim, há tanto tempo que a gente vem trabalhando, sempre tem muitas novas oportunidades, né, para ir desvendando dentro dessas linhas, desses projetos de pesquisa. Então, o principal aqui é uma cultura bacteriana. Zimomonas mobilis é uma bactéria, ela é mais conhecida, sim, por questão de produção de combustíveis. Na verdade, ela é mais conhecida pela produção de etanol, tá? Via fermentação. Então, a partir de vários tipos de biomassas diferentes, então, biomassas lignocelulósicas, à base de amido, à base de açúcares mais simples, né? Além do etanol, que seria um dos principais produtos, tanto Zimomonas selvagem como linhagens geneticamente modificadas, muitos outros tipos de metabólitos podem ser gerados. Então, já foi trabalhado muito, né, nessa questão do potencial de produção de compostos diferentes, mas tem uma particularidade dentro desse contexto, desse cultivo, que há a produção de um complexo enzimático, né? Então, enzimas são catalisadores biológicos que substituem, para algumas situações, catalisadores inorgânicos, e o foco principal é a capacidade que essa enzima tem de atuar sobre açúcares simples na conversão, né, em produtos de interesse, seriam ácidos orgânicos. Existem vários tipos de ácidos orgânicos. Zimomonas mobilis, pela capacidade que tem esse complexo enzimático, que eu vou mostrar para vocês agora, aqui, ó, glicose, frutose, oxirredutase, gliconolactonase, é uma enzima que catalisa reações de oxidorredução. Então, sempre serão necessários 2 substratos nessa reação. E no caso, essa enzima, pelo próprio nome, já fica claro quais são os substratos preferenciais. É como se fossem os reagentes principais desse processo de uma forma geral, que seriam glicose e frutose. Mas como funciona isso? Então, aqui, eu poderia ter colocado glicose aqui, mas eu já coloquei um outro açúcar, que é a lactose, só para exemplificar. Esse mecanismo enzimático, como comentado, são 2 açúcares que têm que ser utilizados. Então, aqui, poderia ser glicose, né, e frutose. Mas a glicose, que seria o preferencial, que geraria como resposta à produção do ácido glicônico, esse ácido, ele tem importância comercial, sim, só que a demanda dele, ela tem reduzido em detrimento a outras possibilidades de ácidos orgânicos que teriam uma função até um pouco melhor em termos de aplicação de uma forma geral, certo? Então, aqui o exemplo que eu coloquei é a lactose e a frutose. Então, esses 2 seriam os substratos, consequentemente, 2 produtos gerados, que seriam, pela ação da enzima glicose e frutose oxirredutase, ocorre a oxidação dessa lactose a um composto intermediário, que é uma lactona, também importante em termos de processo industrial de aplicações, e por redução da frutose, a formação de sorbitol. Então, nós temos esse produto aqui formado e
Num passo subsequente, uma outra enzima atua aqui, convertendo esse intermediário no ácido lactobiônico. Que esse, então, vamos lá, nós temos esse produto aqui e este produto aqui. Então, para cada reação, nós temos 2 produtos sendo formados. E o mais interessante dessa enzima é que pode ser substituído os açúcares. Então, aqui, se a gente trabalhar com outro açúcar simples, que seria a maltose, teríamos a produção de ácido maltobiônico e também sorbitol. E se eu substituir por xilose, também teríamos aqui um outro ácido orgânico e também o sorbitol. Aqui eu estou falando em termos de ácidos, mas também a gente pode ter esses mesmos compostos na forma salina. Então, se a gente for analisar tudo isso, dentro de um contexto, são 8 ou 10 produtos formados usando o mesmo complexo enzimático. Então, é como se atendesse demandas importantes dentro do mesmo sentido, imagina uma mesma empresa, uma indústria farmacêutica, que conforme a demanda podem ser formados, né, podem ser produzidos compostos distintos, tá? Isso explica o grande modo de ação dessa enzima, porque normalmente as enzimas elas têm um perfil mais reduzido em termos de habilidade e em termos de conversão para substratos diferentes. Então, nesse caso, é uma resposta importante, né? Explicando, então, esse modo de ação dessa enzima. Vamos entender um pouquinho quais são as aplicações. Ácido lactobiônico, né? Ele é usado como um dos compostos majoritários na solução de armazenamento de órgãos a serem transplantados, pelo efeito quelante, antioxidante. Usado no agente de vetorização de fármacos, então, num sistema de vetorização de drogas, pela capacidade de ligação para alguns sítios específicos, algumas células específicas. Na indústria cosmética, como cicatrizante, umectante e antioxidante, e também usado na indústria de alimentos. O ácido maltobiônico, resultante da utilização de maltose. Então, principalmente na área cosmética, eles têm efeitos semelhantes, né, entre eles. E o ácido xilônico, que é um dos que nós temos trabalhado agora, como resultado da conversão da xilose, que é um açúcar de 5 carbonos. Ele é usado, então, como também na área cosmética, e também ele tem uma ampla gama de aplicações na área química. Então, desde a produção de resinas, tintas, solventes, poliéster, tá? E o sorbitol, como ele sempre é um dos produtos dessa reação, a aplicação principal como sendo um produto não cariogênico, então em cremes dentais, ele também pelo efeito edulcorante em produtos não dietéticos. Então, quando você olha alguns adoçantes, né, tem lá na composição o sorbitol. Então, aquela primeira linha que eu comentei, a primeira abertura, né, da palestra foi rota química ou rota biotecnológica. Sim, todos esses compostos eles podem ser obtidos de rota química também. A diferença que a gente tem aqui é a questão de condições de processo. Aqui nós estamos falando em termos de enzimas, né? Então, toda a questão de reação são reações brandas. Estamos falando de moléculas orgânicas, então toda a questão de produção para o rota química tem etapas posteriores que necessitam ser muito bem avaliadas, principalmente com relação à purificação desses produtos, o que é simplificado quando a gente fala de rota biotecnológica, que eu falarei um pouquinho a seguir para vocês. Resumidamente, como que é a parte de produção? Então, se parte da cultura da bactérias e mononas, parte para um cultivo em bioreator em maior escala. Essas células, durante esse processo, que são produzidas as enzimas, há uma etapa inicial de concentração dessas células do processo. Aqui são etapas que podem ser trabalhadas tanto com as enzimas imobilizadas, com o intuito de recuperar, de você reaproveitar em bateladas sucessivas, né, de não haver necessidade de cada etapa conduzir toda a parte de produção aqui no bioreator. Então, a imobilização é importante, e a partir do momento que a gente tem essas células enzimas imobilizadas, para a etapa de bioconversão.
né? Lembrando que aqui sim, o que vai modificar é qual é o açúcar que vai ser utilizado na reação junto com a frutose para a obtenção do respectivo produto. Só que não é só isso, né? Quando a gente está falando em termos de produção de um insumo, né, principalmente quando a gente está voltando para a área da saúde e área cosmética, principalmente, tem etapas importantíssimas com relação à purificação desse produto, como que toda a questão de caracterização para você ter uma certeza do que realmente está sendo formado. Então, aí envolve várias técnicas analíticas e também todas as avaliações de estabilidade, né? De que forma esse insumo ele vai ser armazenado, se ele é estável com relação à temperatura, à oxidação. Então, existem várias etapas de processo que são feitas, que são necessárias após a produção, para que a gente tenha, então, a segurança desse insumo, a ponto de ele ser aplicado em formulações, ou seja, qual for o destino desse insumo. Então, as etapas para a obtenção, né? Então, existem vários quesitos que podem ser avaliados também. Então, a gente tem as fontes desses açúcares. Se eu vou trabalhar em escala pequena, que normalmente o que é a escala pequena? É 200 ml, 300 ml. De que forma você pode extrapolar esse volume para que isso realmente seja aplicável na indústria? A condição de controle de pH, que é o principal, né, já que essa enzima ela vai atuar sob condições específicas de pH e temperatura. Como que vão ser estabilizados, como que vai ser a estabilidade desse material e como que a gente pode estocar, né, qual é o frasco que a gente vai estocar depois desse insumo de uma forma geral. E outros aspectos que são importantes em termos de processo. Tudo por quê? Buscando o maior rendimento, buscando a maior produtividade. Tá? Então, onde que nossa pesquisa pretende, né? O que a gente pretende chegar com isso? A formação desses ácidos, sim, já temos patente de processo, tanto de produção como de recuperação. O importante é a gente buscar, sim, né, aplicações. O laboratório, por si, ele não tem estrutura para que a gente trabalhe com formulações. Isso é importantíssimo. A questão de parcerias, que nós temos, sim, né, internamente e também fora da universidade. E buscando, sim, a publicação, né? Nós precisamos ser vistos, né? Como qualquer pesquisa, é importante, sim, que isso seja extrapolado da universidade. Então, para isso, algumas etapas, como eu já conversei com vocês um pouquinho sobre isso, né? E o importante desse processo todo é levar em consideração que um único complexo enzimático, que não é simples, a partir da utilização desse complexo enzimático, podemos trabalhar, sim, né, com a formação de dois produtos, que seria o ácido e o sorbitol, sempre sorbitol, por causa da utilização da frutose, como importante. E esses ácidos, eles podem ser também ácido, forma ácida, e também a forma salina. Então, a gente tem a possibilidade de produção de outros compostos. Isso amplia essa gama, né, em relação ao mesmo complexo enzimático, mas o importante é que a gente entenda a necessidade de trabalhar um pouquinho mais, né, de ter certeza, convicção do que está sendo formado, em termos de caracterização, estabilidade, pureza e pelas aplicações importantes que tem. Impactos sociais da nossa pesquisa são processos sustentáveis, né? Então, estamos falando de processos biotecnológicos, por operar em condições brandas, pH, temperatura, né? Diferente de um processo químico. A utilização, a agregação de valor a subprodutos agroindustriais. Então, mesmo nessa pesquisa, a gente pode utilizar, por exemplo, soro de leite, em vez de lactose. A gente pode usar xarope de maltose, em vez de maltose, que seriam produtos purificados, assim como para as outras pesquisas do laboratório também, fazemos muito uso de subprodutos da agroindústria, e insumos com aplicações em diversos setores. As nossas interações, então, boa parte desse projeto, né, dos ácidos orgânicos, dos ácidos biônicos, nós já tivemos cooperação importantes e mantemos ainda com a Univille,
com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, né, onde eu fiquei um período, o professor Maurício também ficou um período na universidade, a URGS, né, principalmente ao grupo de ciência farmacêutica da professora Valquíria Bassani, a URI de Erechim, onde nós também tivemos um projeto PROCAD bem importante nessa linha de enzimas também, a UFRJ, que também participou com a gente num projeto anterior, Petrobras, a COP, para outras linhas de pesquisa do laboratório também. Atualmente nós temos um projeto universal em andamento, né, do CNPq, junto com a URI e com a URGS, nessa linha também dos ácidos biônicos. Pesquisadores envolvidos direto e indiretamente na pesquisa, então nós temos vários professores do nosso PPG Bio, do PPGCAM, e é claro, né, que pela multidisciplinaridade de conhecimentos desse projeto, muitas áreas afins, e temos sim, né, outros professores e colaboradores, química, engenharia química, biologia, farmácia, biomedicina, área ambiental, e importante aqui também a parte de materiais, e principalmente quando a gente começa a pensar em termos de viabilidade econômica, né, profissionais voltados para a área de administração de uma forma geral. Bom, contribuição das pesquisas na área de bioprocessos, o que está colocado aqui, que é o aproveitamento de subprodutos, redução de custos, minimização de impactos ambientais, agregação de valor, desenvolvimento de tecnologia e inovação, tudo isso, né, culmina aqui nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que aqui foram listados 6, mas poderia ser extrapolados para mais alguns, certamente. E, para finalizar, então, eu quero agradecer, né, o convite de estar aqui, apresentando essa pesquisa, e fazer novamente um agradecimento, né, para toda a equipe do Laboratório de Bioprocessos, que a gente só consegue realmente seguir, né, e ter esses belíssimos resultados, uma pesquisa de ponta, porque nós temos pessoas trabalhando com a gente. Muito obrigada.